Se essa câmera aqui... Filha da puta! Na primeira pan eu já entendi. Vem aqui com a gente, ele vaza pra cá, direito. Olha lá, ó. I can't stay, ó. Aí eu vou dar o tiro. Não, mas ele vai pensar. Eu vou avaliar. As telas grandes, né? Vamos rodar! Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, mais um vídeo especial hoje pra galera aqui do canal que é fã desse clássico do cinema nacional que é Tropa de Elite. Hoje com um making off com bastidores exclusivos de Tropa de Elite 2, a continuação de Tropa de Elite, que é um filme que além de ser brilhante tem a coragem de ser uma obra bastante diferente do primeiro filme. Enquanto a primeira obra era basicamente um filme de ação, Tropa de Elite 2 é um filme extremamente político, inclusive um dos melhores filmes políticos da história do cinema, na minha opinião, inclusive na minha lista de filmes políticos, ele tá perto do topo. Bora conferir como foi feito e como foram os bastidores de Tropa de Elite 2. E tem o corredor... Chega mais você liberada numa câmera, a câmera fecha. Baixa o caralho! Rafa! Não vai atirar, né, capitão? A ética não tem ideologia. Tinha uma rebelião em Bangu 1 e o Bop era chamado e o Matias ia com a equipe para tentar invadir Bangu 1 e o Nascimento ficava na sala de comando. Daqui, eu acho que é uma longa e duas curtas. Acho que é uma 12 e duas pistolas. Os caras do Desip estão amarrados numa grade, tá perto de você aí, ó. Estão querendo derrubar uma porta. Que porta é essa aí? Terceiro comando. Aproxima essa porta aí. Então o Nascimento está vendo as câmeras do presídio onde elas estão, exatamente onde elas estão. E ele vê tudo o que está acontecendo. E isso é uma forma de colocar ele no centro de uma ação da qual ele não participa. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Vamos deixar esses caras entrar lá dentro. Você tá entendendo? Copiou? O Wagner tá ali reagindo e dando ordem pro Matias, de fato, em tempo real. A gente filmava o Nascimento falando com o que estava acontecendo na câmera, e o que estava acontecendo na câmera estava acontecendo ao vivo, lá, sendo registrado pelas câmeras e muitas vezes por uma outra câmera em 35 que já estava roubando coisas lá dentro. Porque a gente tinha a nossa câmera filmando o Nascimento e os monitores, e atrás do Nascimento a gente tinha um painel que controlava, sei lá, 20 câmeras, 30 câmeras, que monitoravam todas as cenas ao vivo. Se o refém não tiver risco, entendeu? Ou a cabeça dele onde tá, André? Eu falava ação, o Nascimento agia onde a gente estava, que era na sala de monitoração. O Matias fazia a cena toda lá dentro, filmada pelas camerinhas que eu captava no monitor. No outro monitor, o Uberada tentando arrombar a porta do terceiro comando. No outro, Fraga entrando. A gente vai tentar coordenar isso tudo numa ação só. A ação vai tudo acontecer ao mesmo tempo. Ó, abriu a porta, viu? Abriu a porta, vai soltar agora. Vai sair um, saiu o outro, o Fraga entrou. Tranquilo que ele tá comandando. André, peraí, André! Peraí, André! Porra! Eu sempre fico impressionado acompanhando o making of e os bastidores de Tropa de Elite com a atenção aos detalhes e o capricho da obra. Essa primeira cena do filme, que é construída com uma tensão absurda, talvez uma das melhores cenas de negociação da história do cinema nacional, a forma como ela foi construída, o capricho na direção dos atores, o capricho na direção de cena é impressionante. Uma cena incrível. Como resolver o problema da monitoração dos eventos que aconteciam lá dentro, da rebelião ali, os presidiários invadindo e ao mesmo tempo o Nascimento monitorando. A palavra estúdio para o Zé, no começo até assustava ele um pouco. Fazendo essas visitas, indo a alguns presídios do Rio de Janeiro e vendo a dificuldade que seria, pela dimensão da nossa cena, filmar isso numa realidade de presídio, o Lula foi o primeiro a falar: Zé, e se a gente construir no estúdio? Era uma sequência muito importante a de Bangu 1. Aí justificava esse investimento que a gente fez. Como é que era possível fazer dentro de uma limitação de uma construção que eram só 2 alas e a gente dizia que tinham 4?
E na verdade eram duas. A gente fez a planta de Bangu, fez o estúdio de Bangu e depois tinha que fazer o inverso, né? Pegar uma estrutura maior de estúdio e fazer o que a gente necessitava caber ali dentro. Nós demoramos 2 meses dentro do estúdio, muita ralação, muita gente trabalhando, muito material. Essa aí, Pablo. É isso aí. Entra o cara, deixa aí de novo. Vai ver. Alguém anotou isso? Não correu aqui, ó. Cortou. Então era assim, uma coisa de uma complexidade incrível para dirigir. Então era uma logística muito maluca, assim, tava tudo muito bem pensado antes para poder dar certo. Se essa câmera aqui... Filha da puta! Na primeira pan eu já entendi. Vem aqui com a gente, ele vaza pra cá, direito. Olha lá, ó. I can't stay, ó. Aí eu vou dar o tiro. Não, mas ele vai pensar. Eu vou avaliar. As telas grandes, né? Quem fez e quem viveu o set com a gente sabe que a gente tava fazendo um negócio muito doido. Vamos rodar! Com referência dele. E tem o corredor. Chega mais perto dele. Você liberada numa câmera, a câmera fecha. Baixa o caralho! Rafa, Não vai atirar, né, capitão? Fomos chamados de maluco, né? De megalômano, de como que a gente ia fazer tudo isso acontecer ao mesmo tempo. Mas a gente fez. E funcionou perfeitamente. E se a gente tivesse tentado fazer com filmagem e edição, a gente não ia ter conseguido, não, cara. Foi a escolha certa. Silêncio, por favor, Sorrodor! Fica o beirado aqui, ó. Câmera. Sai daqui, meu irmão. Ensinando. Tira o bope daqui, senão eu vou matar ele. Som. Eu vou matar ele, pô. Tira o bope daqui. Aí, mané! Olha os caras aí, pô! Ação! Acabou. Pode confiar. Acabou. Tô achando. A milícia aparece surgindo numa polícia corrupta. Então são agentes públicos da segurança que, sendo privados do seu coletor de dinheiro tradicional, que é o tráfico, passam a coletar dinheiro diretamente. E a milícia está articulada politicamente na Secretaria de Segurança. O deputado Fortunato, ele tem essa grande eloquência. Onde as nossas filhas, os nossos filhos frequentam, oferecendo a droga! Mas é uma grande eloquência mentirosa, porque no fundo ele é o braço da milícia dentro do governo. Deputado Fortunato, muito obrigado, deputado! Tamo junto! Uma coisa que a gente não pode negar sobre Tropa de Elite é que, além de ser uma obra extremamente bem feita, é extremamente corajosa. Abordar a questão das milícias em uma época que isso não era um tema central da mídia brasileira, era um tema que a maioria das pessoas nem conhecia. Muita gente foi entender, inclusive, o que é milícia por Tropa de Elite. Foi uma coragem absurda do Zé Padilha. Os atores políticos, que eram todos do Rio, eles vêm da coisa da construção. A maior parte do universo político vem da construção. E é bem diferente da milícia, porque na milícia você tem que tirar a construção. No universo político você pode até deixar equilibradamente aquilo, porque é uma falsidade mesmo. É tudo muito mentiroso, tudo por fora, tudo muito desonesto. Então muito construído. Então eu utilizei também o que eles tinham. Então a milícia influencia o processo político muito mais do que o tráfico. E o único cara que percebe isso é o Fraga. O que a gente está tratando aqui é de
de máfia, senhor presidente. Porque na prática é isso, milícia é máfia. Né? A gente criou um personagem que seria o protótipo do inimigo do Capitão Nascimento. Ele vem para dizer que existem outras formas, que não a arma, que não a tapa, que não o murro, que não o saco. Existem outras formas de se resolver os problemas. A postura dele no filme é o tempo todo esclarecer e dizer, o inimigo não está no morro. Não é lá que está a cabeça pensante do crime. O Fraga é um dos antagonistas do Nascimento. Não só no campo político, como também na vida pessoal. A família que um dia foi dele, agora é minha. O roteiro é brilhante nisso, porque nos faz uma ligação pessoal entre um e outro. Eu acho que a Rosane está muito mais interessante no Tropa 2 pelo fato dela não estar casada com o Nascimento. Para mim, no primeiro filme, ela tinha ido embora de casa para depois voltar. Então eu achei interessantíssimo quando eu vi o roteiro do segundo, ela realmente foi embora. Eu achei sensacional, porque era uma mulher sozinha, né? E ela queria fazer uma outra história. Eu acho que o foco da Rosane no segundo filme é o filho dela. E aí tem os conflitos com o ex-marido. A mulher do Nascimento, por conta do que aconteceu no primeiro filme, se separou dele e casou com esse cara. O que já seria ruim por si só, mas é duplamente ruim porque esse cara, então, agora está educando o filho do Nascimento. Né? E apresentando o filho do Nascimento as ideias dele. Meu filho tem 16 anos. Foi, câmera. Ação! A complexidade desse personagem agora aproxima muito mais o meu olhar como ser humano do que o primeiro. O primeiro estava num nível muito barato da existência. Esse não. Esse Nascimento agora, ele me emociona mais. O Tropa 2, eu acho que pra mim é um pouco isso. É fazer o que tem que se fazer com um protagonista de verdade. Fazer o cara sofrer, rever os seus valores e se transformar. Nascimento, nesse filme, é um personagem muito mais consciente do que o que ele era no primeiro filme. É interessante ver que o Wagner Moura ficou mais satisfeito com o desenvolvimento do personagem dele no Tropa de Elite 2, já que teve muita confusão no Tropa de Elite 1. Mas aqui uma coisa importante, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2 são filmes muito diferentes e que têm protagonistas diferentes desde a roteirização. É importante salientar que em Tropa de Elite 1, o arco dramático acontece com o personagem de Matias, que começa um cara querendo ser um policial honesto, vê que a polícia está muito corrompida, acaba entrando pro BOPE e virando um policial violento. O arco dramático se dá no Matias. O protagonista do filme era para ser o Matias, mas depois, durante o processo de edição, eles preferiram botar a narração do Capitão Nascimento. Mas o Capitão Nascimento não tem arco dramático na primeira obra. Todo o arco dramático da história é em cima do Matias. Capitão Nascimento começa o primeiro filme de um jeito e termina exatamente do mesmo jeito, como o policial incorruptível, mais violento. Esse segundo filme já não. Esse segundo filme já claramente o protagonista é o Capitão Nascimento. E por isso o arco dramático da obra é construída em cima dele. Você tem um Capitão Nascimento no 1 que foi um estrondo. Aí você quer recuperar aquilo. Né? O que é um perigo. Porque não é mais aquele Nascimento. Penso na direita, só o dedão na esquerda. E até a gente entender isso, levou um certo tempo. Olho no olho, beijo na planta dos pés. Eu chamei o Wagner, conversei, falei, nós estamos indo para um caminho errado. A gente está repetindo o 1. E isso está impedindo da gente descobrir o 2. Porque é o Capitão Nascimento, dessa vez, esmiuçado e torcido e sacaneado. E a gente vai destruindo as crenças dele uma a uma. Coronel, com todo respeito, esses filha da puta aí, que o senhor tá se metendo, só quer saber de política. Nascimento é um personagem trágico.
tragédia desse cara agora, esse cara que sabe da sua própria tragédia, né? Primeiro não sabia. Oi, tá tudo bem? Esse agora sabe. O Wagner teve uma performance como Capitão Nascimento que criou um personagem mitológico. E ele nem era o personagem principal do primeiro filme. O Wagner Moura, eu diria o grande inventor do Capitão Nascimento, porque ele deu um brilho pro personagem que eu acho que não tinha no roteiro original. Eu nem imaginava que cara ele tinha no Tropa 1. E quando eu vi o Wagner, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, caramba. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Pra mim, como ator, a priori, não é interessante retomar um personagem que entrou no imaginário das pessoas como um personagem meio mítico da história do cinema brasileiro. Por que eu ia voltar a fazer? Né? Arriscar a credibilidade conquistada com esse personagem numa sequência, numa continuação. O que o Wagner pensava com razão? O que ele não queria fazer, e eu também não queria, era um filme que reforçasse a caricatura do personagem. O que é que me interessou de cara quando o Zé me convidou para fazer a continuação? Em primeiro lugar, o tipo de diretor que é o Zé Padilha. Essa mistura aparentemente datada entre política e arte, que o Zé traz no DNA dele de diretor, porque todos os filmes dele são assim, todos, sem exceção. O DNA dele é um diretor político. Essa discussão é rara hoje no cinema brasileiro. A Tropa de Elite, o primeiro, conseguiu ser um fenômeno pop e político ao mesmo tempo. Pra mim, eram 3 anos após o Tropa 1. Falei, como será que ele tá? E quando eu reencontrei, vi que ele tava lá presente, inteiro. Batalhão! Agora, ele não sabia que ia morrer, né? Ele veio sabendo durante a preparação. Então, pra ele foi muito forte isso. Porque ele tava morrendo de um processo. E quando foi decidido que o Matias morria, né, ia morrer no filme, eu resolvi encarar aquilo. Eu falei, putz, cara, é uma puta de uma experiência nova pra mim, né, fazer uma cena de morte e tal. Ele falou, não. Eu falei, não tem muito jeito, você fez isso. Verdade, mentira. Você vai por aqui, você fez isso, você fez aquilo, então a tua saída é essa, não há mais pra onde você ir. No 2, quando eu descobri que ele morria na minha frente, parou! Que pergunta é essa, Russo? a cena de um cara matar um amigo meu na minha frente e eu ser incapaz de fazer alguma coisa naquele momento é duro. Bora, pai! A morte de Matias pegou muita gente de surpresa no cinema, eu também, claro, quando eu assisti pela primeira vez, mas analisando a posteriori, é uma coisa que faz todo sentido. Como eu estava dizendo antes, o arco dramático do segundo filme se dá no Capitão Nascimento. É o Capitão Nascimento que é um personagem que se transforma. E ele precisava sofrer um grande impacto emocional na obra, envolvendo principalmente o seu trabalho na polícia. E nada mais justo do que isso acontecer através da morte, do assassinato do Matias. Pode ter certeza de que naquele momento ali, acho que eu morri junto com ele ali, só que eu ressuscito, né? Ele vai ficar eternizado no cinema. A gente foi pra essa cena que é a virada do Coronel Fábio em cima do Major Rocha, que é o Sandro Rocha que faz. E aí era aquela discussão que ele fala, a partir de agora é tudo 50-50, agora eu não quero mais saber, taxa do saber, não vou segurar essa pemba mais sozinho. E aí tinha uma frase final que eu falava, amigo, se vira aí, faz alguma coisa. Aí o Padilha, num dos últimos takes, me chamou e falou assim, devolve pro Sandro a frase dele do 1. Eu falei, ó, não avisa não. Soldado Paulo,
quem quer rir tem que fazer rir. Entendeu aí, Pantoja? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. Entendi, sargento. Entendi, senhor. Permissão pra me retirar, sargento. Permissão concedida, soldado. Eu olho pra ele e falo, você esqueceu, Rocha? Quem quer rir tem que fazer rir. Cara, o cara olhou pra mim assim, ó. E é bom que você sabe que agora é tudo 50-50. 50-50 é o caralho. Caralho não, taxador eu sei, Rocha. Por um bom tempo eu pensei que o sistema estava ajudando o BOP. Só que, na verdade, era o BOP que estava ajudando o sistema. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Eu fiz o que eu disse pro Matias que eu ia fazer. Transformei o BOP numa máquina de guerra. Quem você acha que sustenta tudo isso? O sistema é muito maior do que eu pensava. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda.